Pedro, boa noite a todos os participantes desta oficina. Já são 8h03, nós vamos iniciar agora a nossa oficina. Obrigado a todos que já se apresentaram, que já falaram, que já conseguiram entrar. Daqui a pouco os outros nossos participantes vão entrando. Agora, Dom Pedro, tem um monte de gente pedindo link agora, nesse momento. Eu estou administrando isso, Até quando dando o eu estou link para pedindo, eu todo disse, é mundo. compadre João Paulo. Isso. Olha, para efeitos da Lei de Proteção aos Dados, informamos que esta reunião está sendo gravada. Depois, o link com o vídeo completo será disponibilizado a todos pelo e-mail que foi informado no momento da inscrição. Eu sou o Padre João Paulo Veloso, pároco da Paróquia São Cristóvão, e estou participando aqui desta comissão do Jubileu da Arquidiocese de Palmas, e assumi a missão também de poder organizar esse concurso, esse edital que vai escolher o hino do Jubileu da Arquidiocese. E o Dom Pedro, maravilhosamente, teve essa ideia de ajudar os nossos compositores, os nossos candidatos à composição, a fazerem uma composição adequada. E para isso é a oficina dessa noite, que vai contar com a presença de 4 especialistas que eu quero apresentar para vocês nesse momento, fazendo um breve currículo de cada um. Primeiro, nós estamos aqui com a presença do senhor Eurivaldo Silva Ferreira. Ele nasceu em Zedoca, no Maranhão, é mestre em teologia, com concentração em liturgia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é membro da rede Celebra de Animação Litúrgica, do Corpo Eclesial de Compositores e Letristas Litúrgicos e da equipe de reflexão do setor de música litúrgica da CNBB, além de muitas outras coisas. Depois, o nosso segundo participante é o senhor João Walter Ferreira Filho. Ele é doutor em música e professor efetivo dos cursos superiores de música da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Ele é pesquisador vinculado ao CNPq, com atuação nas áreas de História da Música e Cultura Popular. Nós temos a ilustre presença também da senhora Marli Gondim Cavalcante Souza. Ela é doutora em literatura comparada e a sua área de pesquisa é sobre música e poesia. E atualmente ela é professora de música litúrgica do Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. E também o nosso quarto convidado especial dessa noite é o reverendíssimo padre Walisson Rodrigues. Ele é especialista em liturgia cristã pela Faculdade dos Jesuítas e atua como coordenador da animação litúrgico-musical diocesana e assessor de cursos na área de liturgia e música litúrgica. Ele compôs o hino do Congresso Missionário Nacional de 2017 e o hino da Campanha da Fraternidade de 2018, além de ter vencido o troféu Louvemos ao Senhor com o Prêmio Nacional de Melhor Álbum Litúrgico do ano de 2016, chamado Das Redes ao Coração. Então, são esses 4 especialistas que vão ter um bate-papo com Dom Pedro para ajudar os nossos participantes a como compor o hino litúrgico, o hino que vai servir para o nosso jubileu da Arquidiocese de Palmas. E para iniciar bem a nossa reflexão, a nossa oficina, vamos fazer um momento de oração. Lembrando que, ao final do bate-papo com os 4 especialistas, eu vou apresentar aos participantes o edital do concurso com as regras e as normas para participar deste evento tão importante para a nossa arquidiocese. Eu gostaria de ler com todos o Salmo 149 para iluminar a nossa noite. E diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no Rei os filhos de Sião. Louvem seu nome com danças, com tímpano e cítara, cantem hinos. Pois o Senhor ama seu povo, enfeitos humildes com a vitória. Que os fiéis festejem sua glória e cantem jubilosos em filas.
com louvores de Deus na boca e espada de 2 gumes nas mãos, para fazer a vingança entre os povos e punir as nações, para prender com correntes seus reis e seus nobres com grilhões de ferro. Executar contra eles a sentença decretada. É uma honra para todos os seus fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom encontro a todos e agora eu passo a palavra para Dom Pedro. Obrigado, Padre João Paulo, pela alegre apresentação, obrigado pela simpatia, pela coerência, pela alegria. Eu também estou morrendo de alegria e de saudade desses irmãos que você apresentou, que são do meu tempo de ministério no Piauí, em outros lugares. Alguns já conheço bastante, trabalhamos juntos, e convidei-os para estar conosco nessa noite para bater um papo sobre essa realidade, canto litúrgico, que muito encanta o coração das pessoas, que talvez seja a coisa que mais toca o coração das pessoas, seja a música, mas nós vivemos num tempo assim de grande problemática também nesta área. Não? Imagina no campo da música popular brasileira, o tipo de música que se toca, as letras, as interpretações, a gente que conhece os mais antigos, né? Acho que é porque eu estou ficando velho, mas eu tenho muita saudade das coisas mais antigas, que são melhores do que as de hoje. Eu escrevi aqui no papelzinho aqui, meus irmãos, o nome de algumas pessoas que eu queria cumprimentar. Algumas já até morreram, mas eu tenho saudade do tempo delas. Dom Carlos Alberto Navarro, Valdeci Farias, Frei Joel Postma, Padre Ney Brasil, Frei Fabretti, Silvio Milanês, Irmã Miriam, José Weber, Josmar Braga, Reginaldo Veloso, José Rodrigues. Me desculpe se eu não citei todos, mas certamente alguns dessas pessoas nós cantamos canções dele, sem falar do Gelinou, né? O salmo bonito que ele compôs. Eram pessoas assim que realmente, hoje em dia, a gente vê a coisa mais do ponto de vista, talvez, de acordo com a realidade do mundo de hoje, mas me preocupa muito nesse sentido. Então, nós pensamos de fazer essa oficina hoje à noite para conversar. Depois que a gente conversar, a gente pode também, quem está participando do concurso, que está na comissão, pode perguntar alguma coisa, vocês ficam livres. Nós vamos cantar algumas músicas também minha, mas do Padre Alisson, não sei se ele já está por aí. Mas eu queria começar com a mulher, com a Marli. Marli, minha amiga, minha colega, a senhora Diga, Dom Pedro. Ensinou muita música no seminário, ensinou a cantar salmo, cantar o evangelho, cantar leitura, o prefácio, Exato. os cânticos. O que é que você diria assim para nós? Assim, ela toca bastante, é uma grande organista, toca nas paróquias, fez show comigo. Como é que você se sente hoje assim? O que você diria para nós assim nessa noite? Olha, eu diria para nós todos hoje que a música e o canto são como a alma da celebração, elas dão um colorido da celebração. Quando a gente entra numa celebração, numa igreja, a gente percebe que comunidade é aquela pelo que eles estão cantando, né? Eu fico muito feliz de participar hoje desse grupo tão seleto que Dom Pedro convidou todo, né? E eu queria dizer o seguinte, que a função sacramental da música talvez seja o ponto, digamos, de apoio de toda essa nossa conversa. É a função sacramental da música. A gente não pode esquecer que canto e música, no contexto da celebração, não são autônomos. Canto não é autônomo, música não é autônoma. Eles estão a serviço de, porque a gente, para cantar a liturgia, é como Dom Pedro falava, que tem muita saudade desses compositores, né? Amigos nossos, muitos amigos nossos, a gente tem saudade, porque parece que cantavam a liturgia.
Hoje nós temos muitos cantos, muitas composições que, infelizmente, não cantam a liturgia. Cantam algum chavão, alguma coisa que se repete demais, fora da nossa constância melódica, não é? O povo não consegue cantar, não sente atração nenhuma para cantar aquilo, porque não tem nada a ver com a nossa raiz cultural, às vezes. É uma música importada. Parece que a gente voltou, Dom Pedro, ao tempo de antes do Vaticano II, né? Que as músicas eram importadas. Só que naquela época eram importadas com, digamos, uma característica gregoriana, digamos assim. Era modal, não é? Então era diferente. Hoje a gente já tem uma técnica aí bastante esquisita para o nosso povo, para a raiz do nosso povo. É isso que eu queria dizer, da nossa alegria de se encontrar para falar da música litúrgica, né? É isso. Muito obrigado, Marli. Depois a gente volta daqui a pouquinho. Eurimar, meu querido, lembrando que nós cantamos muito na Assembleia dos Bispos em Aparecida, o Salmo, né? Pegar essa surpresa, ajudá-lo. Ele foi assessor da música litúrgica na CNBB. Foi candidato a vereador em São Paulo. Ganhou, Eurimar? Não, né? Mas eu achei bonita a sua. De vez em quando ele me manda umas provocaçõezinhas assim, pode isso, Dom Pedro? E aí eu fico calado, dizer, não, mas o que eu for dizer, né? Diga alguma coisa aí, Eurimar, para nós aí também, você na sua experiência. Liga o seu microfone. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite do Dom Pedro e do Padre João e agradeço a participação aqui também colaborando com os demais especialistas. Quem sou eu, né, nesse time de profissionais aqui? Mas eu sou apenas vamos dizer assim, um principiante na música litúrgica, né? Estou estudando, né? Estou a caminho da construção ainda. A gente faz o caminho caminhando, né? Estou caminhando, né? Então é interessante aquilo que a professora Marli Gondim falou, né? A gente tem ouvido muita coisa que não é música, né? Agora imagine se a gente for questionar a música litúrgica, né? Se a gente ouve coisas que não é música, imagina música litúrgica, né? Então a gente vive num tempo de muita dispersão. Me pediram uma revista do Rio Grande do Sul, uma diocese do Rio Grande do Sul, e pediu para eu escrever um artigo sobre música em tempos de pandemia. Porque agora parece que é tudo em tempo de pandemia, né? A saúde no tempo de pandemia, é a pessoa no tempo de pandemia, é o cachorro no tempo da pandemia, é o gatinho, né? Mas para vocês verem como a música litúrgica também sofre os reveses de acordo com os tempos em que ela está, como a professora também disse, né? Então, na época do Gregoriano, a gente tinha uma música qualificada, né, que exaltava a palavra, né? Hoje, a gente tem uma música que exalta a melodia. A palavra, ela passa ali. Se não tiver palavra, não tem problema, né? E para a gente ver como as coisas mudaram, né? Mas o mais interessante é que essa música que a gente quer cantar, que a gente diz que é música litúrgica, e a gente faz questão de insistir nesse termo, é a música que contém um mistério. E o mistério, eu costumo sempre orientar nas assessorias que eu participo, né? O mistério ele se desdobra sob 3 possibilidades. O mistério é Deus, o mistério é Jesus, né? Quando revela a face do Pai, e depois, quando Jesus sobe aos céus, o mistério fica naquilo que a igreja deixou para nós, né? Nos sinais sensíveis, nos sacramentos, nas ações simbólicos gestuais, e também na música e no canto litúrgico. Então, se a nossa música não tiver o mistério, se a gente não cantar o mistério, é interessante, analisando algumas canções da MPB, que agora eu estou trabalhando nessa semana numa jornada de poesia para o canto litúrgico, né, com
25 pessoas que se interessaram em fazer essa jornada, né? E aí a gente analisa algumas canções da MPB, tem muito mais mistério do que músicas da igreja, né? Como, por exemplo, Debulhar o Trigo, Cio da Terra, né? Tem muito mais presença de coisas divinas do que algumas músicas que nós cantamos na igreja. Então, essa é apenas uma introdução para a gente assim, explorar essa questão do mistério que a gente contempla na música litúrgica, e quando entra na liturgia, entra com essa força toda. A música ela é mistérica, né? Obrigado, Elimar. Eu queria pegar a sua deixa, e eu já tinha me preparado para dizer, eu sou autodidata em música. Agora, o meu trabalho é a letra. Aí eu não posso ser autodidata. Eu estou aqui com um missal romano na mão. Olha o tamanho desse livro. Tudo isso aqui é letra. A igreja vive das suas letras. Embora a música seja a que toca mais, mas eu defendo a letra. Eu sou letrista. Não faço bom porque não sei, mas digo que é importante uma boa letra. Uma letra que toque, fale do mistério, como disse, aí a gente vai encontrar uma música boa nesse sentido. Então, eu queria pegar essa deixa aí e colocar o João Walter. Viu, meu irmão, João Walter? Como é um prazer falar com você. Você escreveu um livro agora bonito, depois você faz propaganda. Eu até fiz o prefácio, né? Eu estava procurando aqui, não encontrei, mas está por aqui na minha mesa, queria mostrar, mas um livro muito bonito sobre o canto, né? Sobre a música. Bonito. Vamos lá, João Walter. Boa noite, Dom Pedro. Boa noite, Marli, Padre João Paulo, todos os outros convidados estão aqui conosco. Para mim é uma alegria, na verdade é uma emoção também poder estar a convite de Dom Pedro aqui e estar junto com Marli, sobretudo, que é uma pessoa que sempre foi uma referência para mim, né, nos tempos em que eu fui professor no seminário, em substituição a ela, enquanto ela saiu para fazer um curso fora do Brasil, se não me engano. E eu fui substituto dela, um grande desafio, mas aprendi tanto ali. Era nesse tempo, Dom Pedro era reitor do seminário de teologia e também estava com muitas composições, então eu acabei atuando como musicógrafo de Dom Pedro. Ele gravava as composições numa fitinha, cassete, eu levava para casa e copiava as partituras, porque ele precisava mandar com as partituras para as gravadoras, para a CNBB, não era, Dom Pedro? E Dom Pedro me ajudou tanto naquele tempo, eu aprendi tanto. Então, para mim é uma emoção, antes de mais nada. E eu acho que essa discussão que nós estamos fazendo aqui, como professor de música, como pesquisador na área de música, eu acho que é uma das discussões mais importantes que nós temos na atualidade dentro da prática litúrgica. Ao mesmo tempo, eu também gostaria de puxar uns fiozinhos assim para ver se a gente consegue também estender um pouco a fronteira dessa discussão, porque me parece também que é uma coisa que a gente fala em todos os encontros, e às vezes é difícil dar passos adiante para além dos questionamentos de sempre. É como se a gente precisasse sempre repetir as mesmas coisas. E você sabe que quando a gente repete demais uma coisa, ela às vezes perde um pouco o efeito dela. Então, às vezes, a gente precisa pegar por outros lados, levantar outras nuances, até mesmo para despertar as pessoas, para mergulhar naquilo que é o que a gente vem repetindo mesmo. Então, eu me lembro muito de uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, e a gente nunca sabe se é dele mesmo, porque Santo Agostinho falou tanta coisa, qualquer frase que não tem autor, a pessoa diz que foi dele, todo mundo acredita. Mas tem uma frase que é atribuída a ele, que eu gosto muito, que ele diz assim: quer saber em que nós cremos? Venha ouvir o que cantamos. E isso é muito revelador, não apenas do espírito litúrgico e não apenas do espírito religioso, mas da música enquanto fenômeno humano, de um modo geral. Quando Dom Pedro puxou a nossa discussão, e já puxou logo uma interrogação enorme, e a gente fala assim das músicas que a gente escuta hoje, né? Quando o professor Erivan fala, Erivan, desculpe se eu errar o nome, porque eu
Erivan, né? Eurimar. Eurimar, perdão. Perdão, eu tenho dificuldade com o nome, eu esqueço o nome das minhas filhas aqui dentro de casa. Então, Eurimar, você tá... quando o professor fala da não música, né, que a gente vê hoje, assim, eu vejo muito assim, mais do que olhar para a música, o que me preocupa, não digo que me preocupa, o que levanta, o que coloca a pulga atrás da minha orelha, não é saber da música em si, mas é perceber que essa música é reflexo do coração humano. Essa música com letras muitas vezes superficiais, essa música com abordagens superficiais sobre a sexualidade humana, sobre todos os assuntos, inclusive sobre a religiosidade humana, essa música que nós estamos vendo assim, e que nós, num primeiro momento, quando olhamos, dizendo assim, mas que coisa rasa, que coisa superficial, que letra superficial, o que me preocupa não são exatamente as obras, o que me preocupa muitas vezes é saber que isso reflete um pensamento, uma mentalidade, o coração das pessoas. Porque a música, ela é isso, né? Você quer saber o que a pessoa acredita, vai ouvir o que ela canta. Então, se ela está cantando isso, é porque é isso que ela vive. Se ela está defendendo, se ela diz que essa é a música preferida dela, ou se quando ela vai escolher uma música para mim, se ela coloca essa música, é porque, na verdade, aquilo ali expressa a religiosidade dela. Então, o X da questão não está exatamente na música, mas no fato de que essas músicas refletem toda uma realidade religiosa e humana, né? E isso aí precisa ser trabalhado. Eu acho que esse é um aspecto que falta um pouco a gente mergulhar. Falta um pouco a gente mergulhar. Porque a música, veja bem, eu dou aula de música, eu dou aula aqui na Universidade Federal, eu sou professor da licenciatura e do bacharelado. Sou professor de uma das minhas áreas é a prática coral. Então, e trabalho dentro da prática coral, às vezes trabalho programas de canto medieval e canto gregoriano, e às vezes trabalho também outros programas mais vinculados à musicalidade nordestina, que é uma outra área da minha pesquisa. Mas, quando eu escuto com os meninos aqui, e a gente está falando, então, de cursos superiores de música, inclusive de pós-graduação também, o que é que torna uma música realmente sacra ou sagrada? O que é que caracteriza a música sacra, a música sagrada? É só o tema? Então, é só botar a palavra Deus no meio? É só falar de Jesus? É muito mais profundo tudo isso. Eu diria assim, o que torna qualquer expressão sagrada ou sacra, na verdade, é a sua vinculação com o ser humano genuinamente, porque o que há de mais sagrado e sacro na história da criação é o próprio ser humano. Quanto mais genuína e sincera essa música estiver ligada à sede que o ser humano tem por uma união com Deus, com o transcendente, até com seus irmãos, claro, mais sacra essa música é. É possível que eu tenha músicas que falam de Deus, inclusive que não são nada sacras. Eu acho que isso se liga com o que o professor Eurimar falou. Que a sacralidade da música, ela está em sua ligação genuína e legítima com a humanidade em si. Esses aspectos que fazem com que você perceba que a música ela é um fenômeno, uma expressão cultural. É uma expressão cultural. E ela vai ser sempre assim. E quando um compositor não se liga nisso, quando um compositor não percebe que a música, e não trabalha em cima da música como fenômeno cultural, ele não deixa de ser cultural, ele só é inconsciente cultural. E aí vem isso que Marli estava falando, das músicas importadas. Você muitas vezes importa automaticamente unidades estéticas, unidades estilísticas, unidades técnicas. E isso é automaticamente por quê? Porque falta essa reflexão sobre o aspecto cultural da música, né? Então, eu acho que esses são fios que nós precisamos puxar, né? A música como essa expressão cultural e a música como mais do que simplesmente uma ferramenta, ela é uma espécie de espelho da alma das pessoas mesmo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de puxar e acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Obrigado, João Walter. Obrigado. Padre Alisson, você está por aí? Eu não estou vendo ainda.
Tô por aqui. Ô, padre, é meu parceiro, viu? Nós fazemos muita música juntos, né? O que você diria dessa noite? Depois vamos cantar alguma coisa nossa aí, viu? Tô emocionado, extasiado com tanta profundidade de reflexão. Confesso que, antes de tudo, obrigado pelo convite. Um pouquinho mais alto, padre. Tá baixo? Tá, para mim tá. Ixi, aqui eu tô com fone, não sei mais que isso. Tá, beleza, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo, padre João que Paulo? Sim, Padre Alisson, pode continuar. Pode A sua conexão ela não está muito boa, está dando delay, mas dá para ouvir e entender sim. Pode continuar. Tá. Estava dizendo que quando recebi o convite fiquei um pouco preocupado, porque a gente está aí na vivência da composição, mas não é que tenha o conhecimento técnico da música como poderia ter, né? Mas o que havia pensado, né, diante do ministério do compositor e diante dessa preparação que todo mundo está procurando na oficina para compor um hino, né, para o jubileu, vem ao encontro de tudo isso que todo mundo veio falando, e desde quando a Marli falava, né, de uma importação musical, da função sacramental do Euri, né, depois uma música que exalta a melodia, que é de fato o que incomoda muito ultimamente, e agora a coroa disso daí quando se diz a música que é reflexo do coração humano, né? Porque de fato o que me preocupa muito hoje é que nós temos muitas músicas e só a gente abrir o Google, abrir o YouTube, coloca qualquer tema, tem uma gama de opções que a gente pode, né, ver. No entanto, a maioria das vezes, uma surpresa não muito positiva é que são músicas que às vezes são desencarnadas, né? São músicas que são superficiais, são músicas e poesias. Hoje, até que o texto, a turma usa bastante o próprio salmo, então já é por si a sua riqueza, né? Mas deturpa, às vezes estrangula, faz com que a música, a melodia, seja mais importante que o texto, e eu volto à palavra de Dom Pedro, né? A igreja da palavra, a igreja que está com suas raízes na palavra, no verbo, né? E a gente deixa isso se perder, às vezes, por esses caprichos que são vaidades do coração humano. Seria isso por hora. Muito obrigado, padre Alisson. Não, daqui a pouquinho vamos esquentar com uma música. Marli, voltando para você novamente, o que você diria mais, então, que passou aí no seu coração, para a gente fazer essa segunda rodada, depois a gente vai falar para a composição. Pois é, aí eu escutando o João Walter falar agora, não é? Essa coisa que a música seria o espelho do íntimo das pessoas, né, João Walter? E eu estava lembrando aqui do Salmo 42, que a gente reza, que a gente canta, não é? Que ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira, não é isso, Dom Pedro? Pelas águas, assim a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então, o homem só vai encontrar a sua felicidade, de fato, quando ele se deixa preencher por Deus. Quando Deus é parte, digamos assim, é a parte principal da sua vida. Então, a gente pode dizer que o homem só vai ser feliz quando esse homem encontrar a Deus. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que a composição, que agora Dom Pedro talvez vá puxar essa história, né? O compositor da música litúrgica, ele tem uma responsabilidade eclesial enorme aí, porque ele vai ser o responsável de colocar, de provocar esse encontro entre o ser humano e Deus, que é o que acontece na nossa celebração litúrgica, não é? Então, a gente não pode esquecer disso, que o compositor, eu estou falando mais da parte de música, mas aí Dom Pedro
talvez fale da parte da letra também, né? Mas a responsabilidade do letrista talvez seja maior ainda que a do músico, ou eles estejam em pé de igualdade aí nessa composição, né? Porque tanto a letra vai ter que ter, digamos, o conteúdo da celebração litúrgica, quanto a música. É diferente a gente compor para um glória, o hino do glória, e vai compor depois, digamos, para o Cordeiro de Deus. Então, são músicas bem diferentes, né? A composição vai ser bem diferente, tá bom? Acho que deu mais uma provocada, né, Dom Pedro? Deu, tá ótimo, é isso mesmo. Eurimar, mais uma provocada, depois eu vou entrar nas composições. O que é que você destacaria ainda mais? Eu gostaria de levar em consideração essa questão da palavra, já que a professora Marli falou, o professor João Walter falou. Então, quando a gente vai fazer música, o que está em jogo ali é a palavra, né? Uhum. Primeiramente, a palavra é a inspiração. A partir da inspiração, você faz o jogo de palavras acontecer através da poesia, né? Do que você quer colocar ali, né? Agora é assim, a gente tem que perguntar qual é o sentido das palavras, né, no texto, né? Então ela tem uma intenção e tem uma forma. Isso. Como é uma coisa é a gente dizer uma palavra falada, dizer uma palavra, né? Outra coisa é nós cantarmos uma palavra, né? Às vezes até as palavras, elas são entoadas de maneiras diferentes na nossa língua portuguesa, né? Então, por exemplo, a palavra pronto, lá no Ceará, ela significa várias possibilidades. A gente sabe disso, né? Quando a pessoa diz assim, pronto, né? Pode ser um obrigado, pode ser um de nada. Né? Então, tem várias possibilidades as palavras. Então, o poeta que vai fazer esse uso do jogo das palavras, ele tem que ter muito critério, né? Que às vezes uma palavra mal colocada, ela faz um estrago muito grande na música e numa comunidade de fé. Eu tenho visto por aí muitas músicas com palavras mal colocadas que isso ficou, e aí a gente não consegue mais tirar, porque traz também um elemento de uma fé, vamos dizer assim, de um ensinamento que não é verdadeiro, não é real, né? E às vezes quando o povo pega isso e acha que é uma verdade ou um dogma, e aí fica difícil a gente trabalhar com isso, né? E aí quando as palavras são ditas com uma intenção de expressar-se ou afirmar-se a si mesmo, então palavras que dizem a si mesmo ou palavras que querem dizer outras coisas, né? Traduzindo ou expressando uma ideia, né? Quando as palavras tendem a interpelar ou suscitar a resposta dos outros, né? A provocar um diálogo, né? Quando a gente pergunta assim, como vai você? Aí outra pessoa responde, eu estou bem. Né? A gente sempre começa uma pergunta, a gente sempre começa um diálogo perguntando, você está bem? Esperando que a pessoa responda, né? Com outra palavra, sim, estou bem. Como está a sua família, né? E aí a gente começa o assunto, a gente nunca vai direto ao ponto, e às vezes quando a gente quer ir direto ao ponto, a gente já, às vezes pelo teor da situação, a gente já diz assim, ó, já vou direto ao ponto, né? Ou quando a gente está exaltado, né? Fala assim, ó, já vou direto ao ponto, então a gente esquece os protocolos iniciais das palavras, né? Com as palavras, e nós vamos direto ao ponto, né? E também quando as palavras pretendem dizer aquilo que não correspondem com a realidade. Tem muitas músicas litúrgicas que, olha, só da gente pegar e a gente fala assim, poxa vida, mas essa música foi feita para quê? Para que hora? Para que celebração? Para que tempo? E aí
de repente essa música está tocando no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até São Gabriel da Cachoeira. Quiçá em outros países da América Latina essa música chega, né? E aí dizem que é uma música litúrgica. Eu falei assim, não, eu não consigo enxergar isso, né? E também quando ocorre nas palavras uma adequação entre uma expressão e um conteúdo capaz de ser percebido pelos ouvintes. Aí sim, aí a palavra ela tem o seu efeito e a sua funcionalidade, a sua finalidade, né? Que qualquer indivíduo com a sua capacidade intelectual é capaz de ouvir, cantar e assimilar essa verdade que essas palavras. E, por fim, quando tem uma inadequação entre expressão e conteúdo e não permitem ao ouvinte estabelecer uma relação entre aquilo que ela está ordenando, né, aquilo que ela traz como ideia, ou aquilo que a palavra quer dizer. Quer dizer, então, são palavras soltas, como diz a Cássia Eller, palavras ao vento, né, ou Nando Reis, mas elas querem dizer alguma coisa, né? Mas, às vezes, a gente tem ali palavras juntadas num contexto, num cenário, e que, às vezes, a gente leva, muitas vezes se leva para as nossas liturgias, mas o cenário da liturgia é outro, né? Então, eu queria apenas dar esse sentido, assim, o sentido das palavras. O que são as palavras na mão de um poeta, de um músico? O que são as palavras na mão de um escritor? O que são as palavras na mão de um roteirista de cinema, né? O que são as palavras na mão de um professor? O que são as palavras na mão de um médico? Na mão de um bispo? Na mão de um padre, né? Então, elas têm efeito e têm causa. Tem diálogo, tem circunstâncias. Tem coisas boas, mas também tem estragos, né? Obrigado, Jolimar. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês que sugestão vocês vão dar para a composição do hino do jubileu da Arquidiocese de Palma. Tem gente aí que está doidinho para saber uma dica. Aguarde aí. João Walter, me ajuda aí a dar uma puxada aí, né? Puxar aí o fio da moeda. Depois a gente volta para fazer essa sobre a sugestão. O que você diria mais? Dom Pedro, eu estou aqui pensando como é que a gente vai conseguir até terminar essa conversa, porque a conversa é boa demais. Cada um puxa uma coisa e a gente vai lembrando de outras. Eu não sei como é que o padre vai conduzir isso, como é que o senhor vai conduzir, Dom Pedro. Porque se deixar aqui, se soltar, não tem fim mais, não. Eu me lembro, a sabedoria popular diz que quem canta reza duas vezes. E eu penso muito na música como um organismo. Inclusive, esse foi um tipo de música que já existiu dentro da história da igreja, o órgão. A música como um organismo que concilia dois ingredientes e transforma essas duas coisas em uma só, em uma outra coisa. Nem é mais só a melodia, nem é mais só a palavra. Ela agora é a música. Em psicologia da música, tem um autor que fala assim, que o texto fala e a música age. E eu acho muito interessante esse tipo de abordagem, porque quando essas duas coisas se juntam, eu acho que é aí que quem canta reza duas vezes. Porque reza por aquilo que o texto fala e, ao mesmo tempo, reza pela maneira como a melodia age. Essa é uma faca de dois gumes. Ela corta pelos dois lados. Eu acho, a música, ela corta pelos dois lados, porque ela corta pela força do texto, ela corta pela força da melodia. Se ela, de fato, é feita com arte, a melodia reforça o que a letra está dizendo e a letra reforça o que a melodia está agindo. Eu acho que esse é o tipo de música que nós precisamos. A quantidade de música que nós temos hoje é muito grande, é verdade. Mas olha que quando você vai selecionar criteriosamente as músicas para uma celebração litúrgica, muitas vezes você acaba caindo sempre nas mesmas.
que são aquelas que, de fato, cortam pelos dois lados, que são aquelas que, de fato, são facas de dois gumes. Eu acredito que esse jeito de ser da música, isso é a composição musical, é uma espécie de alquimia, é a alquimia do acesso ao coração de Deus e ao coração do homem ao mesmo tempo. Isso é compor música sacra, isso é compor música litúrgica, é ser esse alquimista. E é como eu digo, nem é mais só um texto, nem é mais só a melodia. Agora é uma coisa outra que se amalgamou de tal modo que eu não consigo mais ler o texto "Eis-me aqui, Senhor", sem pensar numa certa melodia que faz... Eu não consigo mais, porque tá junto, tá alquimizado aquele negócio. Esse tipo de coisa não é um dom, e é muito importante a gente perceber isso. Não é simplesmente um dom. É um dom também, mas é também técnica, arte, trabalho humano. E eu acho que nisso aí existe uma lacuna na nossa formação dentro da igreja. Existe uma lacuna na formação relacionada à música enquanto técnica, à música enquanto trabalho, enquanto arte no sentido de ser suor humano. As pessoas sentam, rezam e dizem assim, não, eu recebi de Deus essa melodia. Poxa, se você recebeu de Deus, aí agora ficou difícil até de eu criticar, porque se foi Deus que fez, então como é que eu vou dizer alguma coisa sobre essa melodia? A pessoa chega para mim e diz, eu quero lhe mostrar uma música que eu fiz na minha oração, que o Espírito Santo me deu. Eu digo, olha, poxa, eu só vou poder dizer que ela é boa, porque foi o Espírito Santo que fez, você está dizendo, né? Mas não é assim, na verdade. A música é um trabalho humano, é reflexo da cultura, é reflexo do que você escutou, é reflexo do que você escutou a vida toda, é reflexo dos seus gostos, né? E se a gente não puxa para essa chave, e aí é que está, é necessário que haja uma formação nesse sentido também, inclusive nos nossos cursos, nos nossos encontros, né? Eu ecoo muito isso aí em relação ao que falava a irmã Miriam. E tem uma coisa de irmã Miriam, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela algumas vezes, tem uma coisa de irmã Miriam que me chamava muita atenção. A irmã Miriam falava cantando. Eu acho que todo mundo aqui que teve contato com ela lembra disso, né? A voz dela tinha uma espécie de melodia. Ela dizia o seu nome. Era como se ela estivesse compondo uma melodia com o teu nome, né? E aquilo era muito forte. Aquilo é um reflexo de uma alquimia que é música e palavra, né? Então, eu penso... E quando Marli falou assim, o canto gregoriano ele era modal. Existia, na teoria musical gregoriana, infelizmente, é uma ciência, é quase uma ciência hermética hoje em dia. Pouca gente tem essa... até mesmo o hábito de ir em busca da ciência do canto gregoriano. Mas dentro da ciência do canto gregoriano, os tratados de musicologia medieval, eles mostram que existe os modos, eles eram justamente isso. Os modos eram como se fosse... não vou dizer formas, mas eram como se fossem motes. A palavra modo está ligado, inclusive, com isso, mote, né, que vem do francês, tem a ver com moteto mais na frente, mas depois é outra coisa. E que ajudavam o compositor a dizer, poxa, esse tipo de letra precisa desse tipo de melodia. Então, eu não posso... Outro dia eu fui para uma missa, a moça cantando o Salmo Penitencial, ela cantava, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque pecamos. Eu digo, cara, esse pecado foi muito bom. Ela gostou muito desse pecado, tá entendendo? Porque a melodia está dizendo uma coisa e a letra está dizendo outra. A melodia era toda alegre, era toda feliz. Então, esse tipo de formação que ajude os compositores a aprenderem, porque não adianta também eu só dizer que eles não estão fazendo. A gente tem que, enquanto formadores, a gente tem que desenvolver mecanismos de ajudar essas pessoas a entenderem essa alquimia, a mergulharem nessa alquimia do acesso ao coração de Deus e ao coração do homem por meio da aglutinação entre a fala e a música. É isso. Bem. Desculpa, eu me empolgo. Estou lembrando... desculpe, né?
Eu estou lembrando aqui de uma canção acho que é do Reginaldo, que diz assim: cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. De manhã renasce o sol, novo dia, aleluia. Olha a dor onde ficou e a aleluia onde ficou, né? Alegria, né, É gente? isso aí, Dom Pedro. Era É isso disso aí que eu estou falando. Certo. Para o Alisson, Oi. o que é que você diria? Depois vamos cantar uma canção só para a gente quebrar um pouquinho e já prepara a pergunta última, que é a pergunta próxima, que sugestão vocês dão aos compositores que estão aí. Daqui a pouco você pode perguntar também. Vocês vão perguntar aos nossos assessores o que vocês precisam. Vamos lá, Padre Alisson. Eu acho que já começa um pouco com vislumbrando essa sugestão ao compositor, porque acho que o João, né, dizia uma música que as pessoas recebem de Deus, ele geralmente diz como inspiração, e a pergunta que às vezes não cala quando a gente recebe algo do tipo é de que Deus, né? Porque muitas vezes o Deus que nós insistimos em celebrar é o Deus que a cultura hoje apresenta, né? Então, é o Deus que é particularizado, fragmentado, é o meu Deus, do meu espaço, do meu jeito de ver a vida, o mundo. E quando falamos sobre o homem, né, esse homem, saber olhar para dentro e dali perceber a musicalidade enquanto arte, mas eu acredito ainda que não pode ser um homem deslocado, né? Que eu acho que é um dos grandes pecados do nosso tempo, erros do alvo no quesito da composição, é que às vezes o compositor ele é deslocado. Eu não consigo visualizar o compositor em um outro lugar a não ser sentado no chão da comunidade. Eu não consigo visualizar o compositor que não tenha de fato os pés que toca a vida da sua própria comunidade. E se isso não acontece, é uma composição deslocada. Ricamente tem uma poesia, às vezes ricamente tem uma melodia, mas que não comunica, que não alcança, e às vezes nem toca o sagrado, né? E eu não vejo um outro objetivo na música litúrgica que não seja o mesmo objetivo da liturgia, de modo geral, que diante de toda uma ação celebrativa, Jesus é continuado, Jesus é prolongado, o reino é construído, a evangelização acontece. E é só a gente perguntar para as nossas músicas, né? Então, se de fato elas continuam, Jesus e todo este mistério que Jesus apresenta do evangelho e do reino. E às vezes nós já temos as nossas respostas, né? É isso. Tem uma canção aí, Padre Alisson? Que canção que poderíamos... Parou, Padre Alisson. Saiu, foi? Procurando na rede. Alô? Oi, está escutando? Vocês estão me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Estamos sim. Alô? O Alisson também estamos lhe ouvindo. Estamos sim. Pode. Alguma coisa aconteceu Dom Pedro, o senhor pode falar porque está todo mundo online. Pode falar. Tá. Podemos, Marli, dar que sugestão você daria para os compositores que estão aí ao nosso lado, querendo compor o hino para o jubileu da Arquidiocese de Palmas? Qual seria a sua sugestão ou suas sugestões? Olha, sugestões para os compositores que estão pretendendo, não é, trabalhar no hino da Arquidiocese de Palmas. Vocês estão ouvindo bem? Sim, dona Marli, pode falar. Então vamos lá. Olha, uma primeira... Depois vocês podem perguntar também, viu? Certo.
Um primeiro conselho que eu daria para os compositores era observar a letra. A gente já falou bastante, não é? A pessoa, o compositor pretende fazer a música, ele já deveria partir da letra. No aspecto da música, de fato, a gente deveria observar muito o ambiente, digamos, a Arquidiocese de Palmas. Então, a Arquidiocese de Palmas, o compositor vai ter que ter um conhecimento da cultura de Palmas, tá? Não pode ser uma cultura, não pode ser uma pessoa que não saiba nada da cultura de Palmas, porque seria importante manter o que a gente chama de constâncias melódicas, constâncias rítmicas, não é? As harmonias que se usam em Palmas. E tem que levar em conta, então, o que a gente chama de comunidade concreta. Você tem que, se é um hino da arquidiocese, também a gente tem que levar em conta a oração que esse compositor vai cantar através do hino, não é assim? A composição devia... bom, agora já na parte de como executar, né? De como realizar a composição. Digamos, você pensa numa determinada melodia, pensa numa determinada música para aquela letra. Provavelmente eles já vão ter a letra, né, Dom Pedro? Não sei. Mas aí era bom que você, como compositor, conversasse com outros músicos do seu relacionamento, mostrasse essa sua composição para que os outros também criticassem a sua composição. Você tinha que ter uma certa humildade para ouvir as críticas, as sugestões, não é isso? Uma outra sugestão é você cantar esse hino que você está propondo, não é? Cantar a título de teste com algum grupo que você conheça e que esse grupo possa também apontar alguma coisa. Aí tem um aspecto que eu chamaria muita atenção, seria o aspecto das constâncias melódicas, da música popular mesmo da região, não é isso? E um cuidado muito grande, gente, com os erros de prosódia. A gente vê muito, né? Aquele erro que bota terrar, das palavras assim, procurar fazer a simbiose entre a música e a letra também. Se a música diz, se a letra diz, suba a ti, ó Deus Pai, como prece, eu lembro que tinha uma melodia, não era? Que fazia, suba a ti, ó Deus Pai. Quer dizer, não está havendo simbiose aí entre letra e música. Se eu digo suba a ti, ó Deus Pai, uma elevação também na música, né? Que a gente vai chamar de simbiose, essa interação harmoniosa entre a letra e a música, tá? Então, a prosódia, ter muito cuidado com o que a gente chama de prosódia, que é o tempo forte da melodia, da música, não é? Que a gente chama, e a sílaba forte do texto, para evitar essas... chamam... Eu me lembro bem de terrar, né? Mas tem outras palavras que a gente pode citar também. Agora não me vem assim... Geralmente, quando a sílaba átona vem na última sílaba da palavra, e a gente acentua, tá? E outro conselho que eu daria é você pegar alguma forma que a gente já tem, digamos assim, consagrada, né? Você vai fazer um hino, o hino vai ser estrófico, ou o hino você vai usar tipo um tropo e um refrão e outros versos, ou você vai fazer um canto só de estrofes, só estrófico, não é? Como a gente diz, seguido, sem refrão, sabe? Você poderia explorar uma dessas formas aí no hino, não é? Para poder você realizar essa composição. De início, seria isso que eu falaria. Muito obrigado, Marli. Daqui a pouquinho a gente pode responder alguma pergunta. Eurimar, okay. Quais são as suas dicas, sugestões? Pronto. Bom, depois da professora Marli, eu
Eu vou me conter assim em apenas dar algumas sugestões para as letras, né? Então, já que ela sugeriu que aí nós temos as duas formas de hino, o hino estrófico e o hino que é com, vamos dizer assim, é uma espécie de adaptação, né? O canto com estrofes, que também nós chamamos de hino, né? Nós sabemos que o inário da CNBB chama-se inário, mas lá não tem muitos hinos, né? Então, tem uma pessoa que pergunta para mim, como é que é esse inário? Eu queria tocar nesse assunto, me incomoda muito a questão hino. Faz um hino para mim. O pessoal pensa que qualquer coisa é hino. Não, hino é um gênero literário, é isso? É um gênero literário, mas depois do Concílio Vaticano II, esse é o padre Gelinot que trouxe essa informação nova para a gente, né? O hino acabou ganhando uma estrofe. Então, ele acabou tendo essa possibilidade de ter uma estrofe, porque os hinos antigamente não tinham estrofe. Então, por exemplo, Tão Sublime Sacramento não tem estrofe, né? Mas aí o cântico estrófico acabou sendo, vamos dizer assim, possibilidade de hino, que isso nós herdamos lá do século XVII, né? Com as catequeses, a religiosidade popular, então tudo era hino, porque o hino é uma, vamos dizer assim, uma composição sacra, uma composição da igreja. Então, a gente usa esse termo para designar aquilo que é também o canto com estrofes, né? Mas não é pecado a gente chamar o inário litúrgico da CNBB de inário, embora não contenha hinos, né? Que outras igrejas também chamam seus inários de inário, né, ou de conjunto de hinos, né, e não tem, a gente também vê lá que não tem hinos, né. Então, por exemplo, partindo do ponto de vista da letra, como a professora Marli sugeriu, eu acho que os compositores poderiam centrar a sua ação no conteúdo bíblico, teológico, litúrgico. É um pouquinho complicado, porque não adianta, assim, por exemplo, o hino da Arquidiocese de Palmas. Não dá para esgotar toda a história da Arquidiocese no hino, mas a gente tem que pensar por que a Arquidiocese de Palmas, qual é a contribuição, vamos dizer assim, do mistério pascal dentro da Arquidiocese de Palmas, ou como é que a Arquidiocese de Palmas trabalhou a presença do mistério pascal na sua caminhada. Eu acho que a gente pode partir daí, seria uma dica para os compositores, né? E destacar essas ações do mistério pascal presente na caminhada da arquidiocese, né? Porque senão a gente fica querendo contar a história da arquidiocese e aí deixa o mistério pascal de lado, né? Então, nós só somos igreja porque nós seguimos Jesus, né? E temos uma proposta, um compromisso com o seu mistério, né? Então, destacar esse aspecto bíblico, teológico, litúrgico. Apesar que o hino, muitas vezes, ele não é conteúdo da liturgia, né? Então, por exemplo, o hino da campanha da fraternidade, ele não é um canto que se canta na liturgia, mas é um canto motivacional, motivador para acelerar e motivar a campanha. E depois que a campanha acaba, o hino também ele é guardado, depois vem outra campanha. Então, é o hino de campanha. É como se fosse, mal comparando, como se fosse os jingles, né? As trilhas de telenovela que nós temos, ou as trilhas sonoras de filme, né? Muitos ficam, outros acabam no esquecimento, né? Além dessa questão bíblico-teológico-litúrgica, o compositor tem que prezar pela originalidade e pela clareza e pela harmonia dos termos que ele for usar. Então, originalidade, clareza e harmonia dos termos, né? Tem uma outra coisa, ao se utilizar de personagens bíblicos no hino, os personagens bíblicos têm que ter clareza, têm que ter definição do que ele vai fazer ali no hino, né? Às vezes, por exemplo, nas orações, nos textos que a própria CNBB produz, né?
sempre termina lá o texto pedindo a intercessão de Maria, né, de Aparecida. Então, sempre tomar cuidado com as pessoas que nós vamos colocar no hino, seja ela Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ou Maria, ou algum santo padroeiro da arquidiocese, o santo patrono, ou a santa, né, patrona da arquidiocese. Então, ter esse certo cuidado que os compositores têm que fazer esse traquejo, né? Na impossibilidade de não colocar nenhuma dessas pessoas, ou se apropriar por uma, ou decidir por uma ou por outra, eu acho que talvez ficaria mais simples, né? Eu tenho percebido que muitas músicas que aparecem por aí tem sempre uma possibilidade de querer dar alguma ação para Maria da qual ela não pertence à música. Então, Maria fica meio que ali, sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. O que ela faz ali naquela música? Tem uma música famosa, que todo mundo canta de norte a sul do país, no canto da comunhão. Mas a função de Maria não é nada nessa música. E não tem nada a ver. Então, Maria está no lugar errado. Né? Maria está no lugar errado nessa música. Eu sinto muito dizer para vocês, mas ela está no lugar errado. O autor não soube o que fazer com uma pessoa tão importante da nossa, vamos dizer assim, da nossa fé, que é a mãe do Senhor, né? Então não adianta ir encaixando as pessoas divinas ou encaixando outros personagens bíblicos sem dar aquela vazão para que ele tenha a possibilidade de ter a sua proporção da fé estabelecida para que o povo tenha compreensão da sua ação ali, né? Tomar cuidado também que, às vezes, alguns compositores, não conhecendo algumas propostas da nossa fé, acabam tendendo àquilo que outras possibilidades religiosas já disseram. Então, isso vira chavão, né? Isso vira chavão. Ou não saber o que fazer com os elementos do cosmos. Então, por exemplo, quando você fala de céu, você tem que saber o que a nossa teologia fala do céu. O céu é um lugar físico, né? O céu é um lugar, vamos dizer assim, é um lugar cosmológico. Aí a gente tem que saber como é que se trata esses elementos da natureza, né? Então, se o canto for enaltecer as belezas da arquidiocese ou do local, então o compositor vai ter que ter um traquejo muito e fazer de uma forma muito elegante as belezas do local, ou supervalorizar uma coisa em detrimento de outra, né? Tem que tomar um certo cuidado, né? A gente tem muito isso nas nossas músicas brasileiras. Então, por exemplo, muito da Bahia nós conhecemos nas músicas de Dorival Caymmi, né? E depois, aquela música que ele compôs, Copacabana, princesinha do mar, né? Ele enaltece a praia de Copacabana. Muito do Rio de Janeiro nós conhecemos pelas músicas de Tom Jobim. Então tem que ter um traquejo, né? O poeta tem que saber falar e saber enaltecer aí o local ou a própria igreja particular. E aí já partindo, eu enumerei aqui vários, mas eu vou resumir. Então, por exemplo, pensar que essa música não é uma música para o mercado consumir. Porque o nosso problema é que a gente aprendeu de uma forma errada, que a música para cantar nas nossas liturgias é a música que é como se fosse arroz e feijão, que todo dia, toda semana eu tenho que ir lá no mercado comprar 5 quilos de arroz para cozinhar e fazer. A música não é isso. A música não é extrato de tomate, que eu tenho que preparar um molho para colocar no macarrão no domingo, né? Então, deixar que a música seja elemento do mercado religioso. Eu vou fazer essa música e vai bombar nas redes sociais. Eu tenho colegas que dizem assim. Eu também digo de vez em quando. Eu quero fazer uma música para bombar, né? Que agora é rede social, você bota no YouTube, você tem as curtidas, tem os likes, né? A gente está
nesse tempo. Mas é bom a gente brincar com isso, mas não é bom a gente fazer disso uma tábua de salvação, né? Principalmente quando a gente trata da música da igreja, a música séria, né? a música litúrgica. E aí também é sempre bom que, além dessa música não pertencer ao mercado religioso, mas ela atende também a uma necessidade pastoral. É o arroz e feijão do dia a dia. Então, o hino vai se tornar uma possibilidade que a comunidade cante no seu dia a dia. De modo que, no encontro pastoral, se cante o hino, numa reunião com o bispo, se cante um hino, numa reunião com o clero, se cante o hino. Então, ele vai ser o arroz e feijão do dia a dia, de modo que ele vai se tornando popular, né? E aí, finalmente, depois, acho que a proposta também do ano jubilar é que se construam outros cantos que pertençam à liturgia, que possam também se destinar à liturgia. Pronto, aí já é outra coisa. Então, a liturgia ela deve ser enaltecida por certos momentos característicos. Então, se é um canto de abertura, tem característica própria. Se é um canto das oferendas, tem característica própria. Se é um canto da comunhão, tem características próprias. E aí, então, esses cantos que os compositores vão construir no ano jubilar vão ajudar no dia a dia, durante o ano jubilar, a comunidade fazer memória do mistério pascal pelo qual a arquidiocese existe. Nós só somos igrejas por causa de Jesus, né? Por causa do mistério pascal. Então, isso tem que estar latente nas nossas letras, né? Nas letras desses cantos e também do hino jubilar. Então, eu acho que foi isso, uma colaboração muito simples quanto à letra e enaltecendo, que eu sempre gosto de dizer, que esteja presente o mistério pascal. Os compositores não devem esquecer disso. E, quando for falar do mistério pascal, dizer de uma forma bonita e poética. Então, cuidado, o jogo, o combustível do compositor é a palavra, e é com a palavra que ele vai fazer a poesia. E é a poesia com que vai fazer com que as comunidades se alimentem do conteúdo da fé. Então, é isso. Muito obrigado, Arimar. Nosso padroeiro é o Divino Espírito Santo. Olha que dica boa, né? E o nome da nossa diocese é Palmas, né? Tem um bocado de inspiração aí. João Walter, meu irmão, que sugestão o senhor dá aí para nós aí? Dom Pedro, eu penso que sugestões conceituais e fundamentais, eu acho que a professora Marli e o professor Eurimar já deram. Eu penso assim, é bom a gente lembrar, quem for compor o hino, assim, o hino é um tipo de música que tem uma função social muito clara. A função social de um hino é inserir um indivíduo numa identidade coletiva. Isso é muito importante. O hino pátrio, ele é assim. Então, ele quer despertar em você a noção de que a sua identidade individual ela tem um lugar em uma identidade macro, em uma identidade coletiva, em um povo. Então, esse caráter fundamental do hino é importante. Desperta no indivíduo a sua identidade pessoal e liga essa identidade a uma macro-identidade na qual você vai se integrar. Então, eu penso muito que isso pode ser uma dica para os compositores. Qual é a identidade macro? Aí é mergulhar na história da diocese, nas lutas da diocese, nas dores da diocese, nas feridas da diocese, mas também nas vitórias da diocese, porque essa identidade, cada fiel, cada pessoa dessa diocese tem um lugar nessa identidade. E estando nesse lugar, essa pessoa ela se encontra e encontra os outros, né? Eu acho que o hino ele tem, e todo hino, isso é uma característica fundamental
do hino é justamente despertar esse tipo de elan nas pessoas. Né? Então, o hino da Arquidiocese de Palmas certamente haverá de despertar essa ligação, essa integração, né? E que é muito bonita numa reflexão mais macro-religiosa dos dias de hoje, como o padre falou aí, o padre que está com o violão, eu não lembro o nome dele, mas ele disse isso, né, que muitas vezes a música religiosa está exaltando o individualismo, etc. e tal. Então, o hino, ele tem é muito bonito a gente ter hinos que nos lancem para além dessas fronteiras. Em termos práticos, é muito importante pensar o seguinte: não existe fazer musical no vácuo. Não existe fazer musical no vácuo estético, não existe fazer musical no vácuo social e não existe fazer musical no vácuo histórico. Então, situar um compositor, ele tem que se situar culturalmente. Então, ele se situa culturalmente, então, essa música ela é um espelho da cultura dessa pessoa também. Né? E isso é importante, você ter uma noção, um compositor, ele tem que ter uma noção muito clara do campo estético onde ele está, que é como se fosse o terreno no qual ele habita, né? O campo social no qual ele está, o campo histórico, a história, os valores que ele representa enquanto compositor e que vão extravasar na sua composição. Isso é muito importante, porque esse é um dos problemas da nossa música religiosa atual. É aquilo que eu tinha falado na primeira ocasião. Muitas vezes, por não estarmos atentos aos aspectos socioculturais do nosso fazer musical, a gente assume acriticamente determinados padrões e modelos socioculturais, e esses padrões e modelos socioculturais são assumidos acriticamente e são extravasados em novas composições e viram uma espécie de moto perpétuo de composições que são muito parecidas umas com as outras e muito diferentes de nós mesmos. Tudo que uma música litúrgica e religiosa não pode ser. Em termos práticos, então, pensar nisso. Os ritmos têm que ser coerentes, a professora Marli falou, só estou aqui reiterando. Os ritmos têm que ser coerentes, têm que ser fáceis da pessoa perceber quais são as ideias rítmicas. O tom tem que ser acessível ao povo. O hino não é uma composição na qual se destaca um cantor. Não existe. Né? Um hino é uma composição, justamente porque ele tem essa ligação fundamental, essencial, com a inserção, a integração em uma coletividade, então ela é uma música feita para ser cantada pelo povo. Qual é o tom que você vai escolher? Quais são os padrões rítmicos que você vai escolher? Eles são acessíveis ao seu povo? As pessoas vão conseguir cantar? Ou elas vão ficar oitavando, como a gente vê muitas vezes, tentando acompanhar aquela estrela que está com o microfone na boca? Não, o hino não cabe assim, né? Não é assim, né? E em termos práticos, para concluir, eu acho que uma boa dica, bem prática mesmo, é o seguinte: abre uma pasta no teu computador, no teu celular, salva hinos que têm funcionado na igreja e escuta essas coisas. Escuta hinos de padroeira, escuta hinos de outras arquidioceses, outras dioceses, escuta hinos dos congressos eucarísticos em toda a sua história e escuta analiticamente como foi que esse compositor ele trabalhou essa estrofe, como foi que esse compositor colocou essas palavras aqui, como é que ele trata essas palavras, como foi que ele escolheu esse tom, que instrumentação é que está nesse hino, qual é o jogo melódico, o jogo harmônico. Olha, é como eu disse, não acontece música no vácuo, você sempre vai extravasar coisas que você está lançando para dentro da sua mente musical, do seu cérebro musical. Então, eu acho que se você vai compor um hino, uma importante atitude, iniciativa que você pode ter é criar logo uma pasta cheia de bons hinos, né? Inclusive, o nosso arcebispo e pastor tem ótimos hinos compostos. Desculpa, não estou rasgando a seda, né? E estou, né?
Mas pegue o hino da padroeira de Teresina, da Arquidiocese de Teresina, pegue o hino da padroeira do Piauí, né? Mas pegue os hinos dos congressos eucarísticos e vê como é que esses compositores trataram isso. E aprende com essa tradição, porque o músico litúrgico, o músico católico, ele faz parte de uma linhagem de outros músicos. Quando nós cantamos, quando nós compomos, quando nós estamos na missa atuando, nós estamos ligados a essas pessoas que Dom Pedro homenageou no começo da nossa conversa. Nós nos ligamos à irmã Miriam, nós nos ligamos a Alberto Becoisa, nós nos ligamos a Frei Joel Postman, nós nos ligamos a Padre Ney Brasil. Então, nós fazemos parte desse povo. Então, eu tenho que aprender com eles também. E eu não tenho como aprender de outra maneira, senão escutando o que eles fizeram. Que Valdeci Farias fez, que Dom Alberto Navarro fez. Eu escuto, e eu escuto analiticamente. Cara, qual foi o tom que ele escolheu para fazer isso? Poxa, como é que ele está fazendo no refrão? Como é que ele tratou a modulação aqui? Como é que ele foi para maior e para menor nesse caso? Né? Então, essas coisas todas, elas vão, vamos dizer assim, elas vão enriquecer o seu repertório estético, elas vão tirar a gente do vácuo e elas vão, de certa forma, também purificar as nossas influências. Né? Eu volto a dizer, não adianta simplesmente nós estarmos lamentando as músicas que estão alcançando predominância na nossa liturgia, no nosso fazer religioso. Eu acho que nós temos assim uma missão de mostrar outras possibilidades, não apenas apontar os problemas, mas ensinar também a chegar nas soluções. Nós precisamos de uma formação que seja assim, né? Eu acho que a minha contribuição nessa noite vem nesse sentido também, dizer assim, faz uma pasta com bons hinos, escuta essas coisas. A música, ela é muito, é por isso que a ação de Deus, ela é tão comparada à música durante toda a história da igreja. Você nunca vê, por exemplo, anjos fazendo outras coisas em pinturas sacras, eles sempre estão tocando, porque existe uma ligação disso, né? A música, ela é como ela pode ser considerada como uma analogia da ação de Deus. Você se expõe à música e ela vai impregnando você. Então, se você escuta bons hinos, é muito provável que aquelas estruturas vão se organizando também no seu cérebro. E quando você for compor, essas estruturas elas venham à tona. Elas venham à tona na tua composição. É como o sol. Você vai para o sol, não, às vezes você vai fazer outra coisa. Você se expõe a ele e você vai ficar bronzeado. E com a música também é assim. E por isso que é tão problemático, quando você fala com compositores, você primeiro está falando com escutadores de música. Se não existe um trabalho de base naquilo que está alimentando esses compositores, não vai haver jeito de resolver a composição. Não se trata da composição, né? Não se opera sobre as composições. Na verdade, as operações são sobre o ser humano que faz aquela música. E ele só vai poder fazer aquilo que ele está escutando também. Volto a dizer, não tem esse negócio de sentar e um anjo veio e soprou a melodia. E aquilo que era o anjo, na verdade, é a tua cultura, é a tua bagagem cultural. Você está sentindo como sendo o anjo. Mas é a bagagem cultural que está falando no teu ouvido. Me reproduz, faz parecido comigo, faz desse jeito. Então é isso, Dom Pedro. Muito obrigado, João Walter. Eu diria assim, minha contribuição é esta. Lê bons textos e inspira boas letras. Ouvir boas músicas inspira boas músicas. Eu parto disso. Para fazer as pobrezinhas que eu faço, eu tenho que ler boas letras, bom texto para inspirar, para captar, para me lembrar. Lendo um bom texto, eu inspiro também os meus textos. Ouvindo música, eu inspiro também as minhas músicas. Cuidado para a gente não fazer plágio, né? Mas é por ali a vida, né? Padre Alisson, para a gente concluir, para poder passar para o João Paulo, que já está pedindo, que já estamos já com 1h30 e já tem outra parte. Vamos concluir com a nossa Padre Alisson.
Liga o seu microfone. Pronto, né? Só reforço esse final, que era também de fato que tinha pensado como um ponto importante. Nós somos produto daquilo que a gente consome, né? Então, se a gente consome muita, desculpe a expressão, besteira, nós produzimos isso também. Mas de modo muito prático, o que faço mesmo quando vou compor uma coisa e outra, é pensar no tipo de música, como a gente já tem, né, que é o hino, o estilo que a gente quer trabalhar em cima disso daí, pensar em quem vai cantar, eu acho que é muito importante. E acho que, acima de tudo, se não se a gente já pega um texto pronto, a gente tem que perguntar para o próprio texto qual que é a musicalidade dele. E a palavra, ela sempre tem uma musicalidade. Quando mencionava, né, sobre céu, tudo que eu lhe dizia, mas cada palavra tem uma força musical. E quando a gente olha uma poesia, parece que a música já está ali, né? Então é possível a gente contemplar isso daí. E que aí, para mim, que é o ponto fundamental, eu acho que o compositor, ele tem que saber contemplar, ele tem que aprender a se calar, muitas vezes. E a gente só consegue, de fato, produzir algo que seja fecundo quando a gente gera silêncio. Primeiro, o silêncio interior, que permite contemplar, e depois, quando a música está pronta, ela também precisa gerar silêncio, né? Mesmo sendo um hino, aquilo ali reverbera, às vezes até ressignifica situações que tinham outro ponto de vista. E uma coisa bem prática aos músicos, quando a gente vai compor, a primeira ideia, ela sempre vem muito complexa, ela sempre vem muito cheia, e às vezes a nossa tentação é de querer rebuscar sempre mais, colocar talvez um cromatismo, uma dissonância, uma coisa, e quanto mais simples, eu acho que melhor traduz o mistério, né? O mistério, Deus é simples, né? Então, a gente, depois que termina uma composição, tem que aprender a olhar para ela e perguntar, de fato, você cumpre o seu objetivo, e deixar ela falar livre de qualquer tipo de interpretação. Era isso. Muito obrigado. Eu estou com peninha de concluir, porque é tão bom essa conversa, né, João Paulo? Você disse, né, que não podia demorar mais, mas o tempo passou, a gente nem cantou algumas canções, mas deixa para a próxima, né? João Paulo, meu irmão, toma aí as rédeas aí, tem alguma pergunta, alguma questão que você quer... E aí continue fazendo aí já a parte prática do nossa noite. Ok, obrigado pela boa palestra de todos aqui nesse momento. Eu só vou pedir para quem pegou o controle aí, eu não sei quem é que... Universidade de Brasília, quem é aqui da Universidade de Brasília? Poder permitir o acesso, por favor. Quem está nessa tela, Universidade de Brasília, pode devolver o acesso, por gentileza. Okay. É só clicar lá em cima em permitir, por gentileza. Eu não sei quem foi que pegou o acesso. Vamos lá novamente. Tem um dos participantes que Isso, clica aí em permitir. Muito bem. Obrigado. Deixa eu voltar aqui para o controle. Tá, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ver, né? Sim? Sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui, dentro da nossa proposta de trabalho, os nossos palestrantes, eles destacaram várias coisas. Por exemplo, a função sacramental da música, a música e o canto andam juntos, a música tem que exaltar a palavra e não a melodia, a música litúrgica contém um mistério, a música sacra é aquela que leva à transcendência. O problema é das músicas desencarnadas, ou seja,
uma música que privilegia apenas a melodia e não a letra. Depois, o hino tem que ser popular, o arroz e feijão do dia a dia diocesano. Não rebuscar a letra, deixar a composição simples. E, como o Dom Pedro nos indicou, ler bons textos inspira boas leituras. Esse é o resumo, mais ou menos, do que a gente viu hoje. E agora nós vamos fazer o lançamento do edital para os nossos participantes aqui da nossa oficina. Vocês estão vendo o edital, sim ou não? Sim, sim? Ótimo. Tá perfeito. Tá. Ótimo. Então, aqui eu vou passar para vocês o edital, ele já está presente no site da Arquidiocese de Palmas, então vocês vão poder ler com calma, mas eu gostaria de passar alguns pontos. Então, a Arquidiocese de Palmas lança o concurso para escolher o hino do Jubileu de Prata, cujo tema é Igreja de Palmas, 25 anos, e o lema E Deus visitou seu povo. Então, o primeiro número vai falar um pouco sobre o que é o Jubileu de Prata da Arquidiocese, algumas informações sobre a Arquidiocese de Palmas para ajudar na composição do hino. E o item 1.4 vai falar sobre o espírito do jubileu. O espírito do jubileu ele tem que estar presente no hino do jubileu. E ele é composto por esses itens aqui. Viver como irmãos, auxiliando-nos uns aos outros, inspirados na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Observar o cuidado com o meio ambiente, transformando todas as ações em uma querida Palmas, a partir da exortação apostólica pós-sinodal, querida Amazônia. E motivar o louvor e o agradecimento, segundo a encíclica Laudato Si. Esses 3 itens fazem parte do espírito do jubileu da Arquidiocese de Palmas. Ainda, o espírito do jubileu conta com os seguintes sonhos, todos presentes na querida Amazônia. Sonho social, sonho ecológico, sonho cultural e sonho eclesial. Então, o compositor do hino do jubileu, ele precisa estar atento ao que dizem esses documentos do magistério do Papa Francisco. Depois, do hino do jubileu. Para concorrer, o participante precisa encaminhar a sua proposta de letra e de música do hino, considerando os seguintes critérios. Primeiro, orientar-se pelos aspectos litúrgicos e celebrativos que envolvem este evento, de acordo com o espírito do jubileu, descrito no item 1.4. Levando ainda em consideração que o hino será executado em missas, encontros, assembleias e outros. Como foi dito aqui na oficina, será o arroz e feijão musical da diocese. Depois, realçar bem o sentido da letra. E aqui nós temos aquilo que a professora Marli disse. É importante que antes de pensar na composição, o autor estude bem a letra da canção e observe os acentos tônicos fortes das palavras, para que haja uma correspondência natural com os tempos fortes da melodia. Quando as sílabas não acentuadas, as átonas, coincidirem com os tempos fortes de cada compasso, por exemplo, a palavra fica deformada. Por exemplo, terrar, orar, vamos e etc. Depois, que a letra e a melodia sejam inéditas, fluentes, simples e belas. A tessitura média das notas musicais seja acomodada preferencialmente entre o Dó 3, ou Dó centrado do piano órgão, e o Dó 4, uma oitava acima, justamente para que o povo consiga cantar. D. Que a música seja construída a partir da escala diatônica, evitando assim cromatismos exagerados, semitons sucessivos e intervalos de difícil entoação. E, por último, que busque a originalidade, fugindo da estética da música de mercado e valorizando o patrimônio litúrgico e musical da Igreja Católica. O formato. As músicas precisam ser apresentadas em partitura, com a dimensão dos acordes, cifras, para o acompanhamento instrumental. As melodias que não forem apresentadas em partitura serão automaticamente desclassificadas. E o arquivo da partitura deve ser enviado em PDF e a música em MP3. E como que se faz para se inscrever?
O participante deverá enviar sua inscrição para o e-mail hinodojubileu@gmail.com. O título da mensagem de e-mail deverá ser preenchido com um pseudônimo, nome fantasia, segundo estes exemplos. Ficha de inscrição de Maria de Lourdes ou de José da Silva, etc. O e-mail com a inscrição deverá conter os seguintes itens. Primeiro, nome, endereço e celular do ou dos autores e compositores, partitura em PDF e música em MP3, a declaração cedendo os direitos autorais em benefício da Arquidiocese de Palmas e a autorização para que a equipe técnica designada pela Mitra Arquidiocesana de Palmas possa realizar eventuais alterações ou ajustes na peça. Caso o participante queira enviar mais de uma proposta, cada nova proposta deverá realizar uma nova inscrição com um novo pseudônimo. Então, você pode enviar quantas propostas você quiser, mas cada proposta em um e-mail separado. E a inscrição é gratuita. A autoria. O hino ele poderá ser individual ou em grupo. Podem participar deste concurso qualquer cidadão brasileiro, residente no Brasil ou no exterior. Os menores de idade precisam enviar no e-mail de inscrição uma autorização do seu responsável legal. O prazo para o envio das propostas é até às 23h59 do dia 3 de abril de 2021. Os critérios de avaliação. Cada proposta receberá uma nota de 0 a 20 em cada um dos seguintes critérios. Primeiro, obediência à norma culta da língua portuguesa, esse é o primeiro critério. E terá um avaliador para esse item A. Item B, obediência aos parâmetros apresentados na linha A do item 2.1, que é essa aqui. Orientar-se pelo espírito do jubileu. Esse é outro item. Depois, obediência aos parâmetros apresentados nas alíneas B, C e D, do mesmo item 2.1, ou seja, é a parte técnica, a composição da música. D, obediência aos parâmetros apresentados na linha E, do item 2.1, que é o seguinte: que busque a originalidade, fugindo da estética de mercado e valorizando o patrimônio litúrgico e musical da Igreja Católica. É um hino católico que tem que ter cara de hino. E, por último, obediência à ortodoxia da fé católica na letra. Cada proposta terá, dessa maneira, uma pontuação final de 0 a 100. Então, cada um desses itens vai valer 20 pontos. Somando todos, a proposta pode ficar com 0 ou até 100 pontos. Da comissão julgadora do concurso do hino do jubileu. Essa comissão é composta por 5 membros, de forma que cada um avaliará um dos 5 critérios apresentados no item anterior. É expressamente proibida a submissão de uma proposta por qualquer um dos membros da comissão. A seleção. A seleção das propostas será em reunião específica da comissão, na sede da Cúria Metropolitana de Palmas ou na modalidade online, levando em consideração a pontuação final de cada proposta. A decisão da premiação será de exclusividade da comissão e é irrecorrível. E é vedado o acesso ao resultado de eventual colocação, posição ou pontuação final. Será revelado apenas o hino vencedor. Da divulgação do hino vencedor. O resultado do concurso será divulgado em evento online no dia 24 de abril de 2021, sábado, com participação do vencedor, em horário e plataforma a serem divulgados em tempo oportuno. O vencedor será comunicado até o dia 17 de abril de 2021. Pelo presente edital, o vencedor concorda em participar obrigatoriamente do evento online de premiação. A impossibilidade de participação do vencedor nesse evento o desclassifica imediatamente, e o prêmio será transferido para o segundo colocado e assim sucessivamente. Agora, a parte muito interessante, a premiação. A premiação do concurso será a reprodução da música nos materiais oficiais do Jubileu da Arquidiocese, bem como a divulgação dos créditos de autoria do compositor.
Além disso, o vencedor receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.000. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão, amparada na legislação pertinente. Elege-se o foro de palmas para eventuais controvérsias decorrentes do presente concurso, renunciando todos os participantes, qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Palmas, 23 de fevereiro de 2021. E aqui nós temos 3 anexos. O primeiro anexo, que deve ser enviado no ato da inscrição, é a declaração de cessão de direitos autorais. A pessoa ela vai preencher aqui, o responsável, e se houver coautores, ela vai indicar aqui nessa linha de baixo. Depois, o anexo 2, que também tem que ser enviado no ato da inscrição, é a autorização para modificação da obra. E o anexo 3 é a autorização para a participação do menor de idade, que deve ser preenchida pelo responsável legal do participante. Bom, esse é o nosso edital, foi lançado oficialmente. Agora, se algum dos participantes tiver alguma dúvida, pode falar nesse momento, pode fazer o uso do microfone. Ou quiser fazer uma pergunta também para Dom Pedro e para os nossos palestrantes desta noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, o povo está tímido, Dom também, Pedro. estou de acordo, tá bom? Assim mesmo, é isso mesmo? Muito bem. Tem nenhuma carinha. Quantas pessoas tem, Pai João Paulo? Somos 16 participantes, mas chegamos a 18. O Jocel está pedindo a palavra. Pode falar, Jocel. Boa noite a todos e todas, né? Parabéns pela excelente falas, né, de vocês, né, dos estudiosos aí da música, né? Parabéns aí, Dom Pedro, por mais essa realização de incentivo, né, à nossa igreja, que tanto precisa, né? É mais um comentário, né? Não é nem uma pergunta, não, mas se for transformar na pergunta, tranquilo. Quando vocês falaram, né, acho que as falas foram bem seguras, né, nesse aspecto da música litúrgica, né, e assim, eu já toco na igreja há quase 30 anos, né, e me dediquei muito à questão litúrgica, né, sempre procurei, quando vocês falaram aí na irmã Miriam, né, eu também tive a oportunidade de conhecê-la, né, tanto aqui em Palmas como em São Paulo, no Paraná, né, participei de vários cursos com ela, aprendi muito com ela, como eu aprendi hoje com vocês aqui, os minutinhos que vocês falaram aí. Eu também sou professor de música, né, eu já tenho uma graduação na área de música, estou fazendo a outra, eu sou pós-graduado em música popular brasileira, né, e quando vocês falaram aí em várias músicas populares, realmente tem várias músicas populares que são melhores do que muitas músicas que cantam na igreja. Até vou citar umas aqui, a Ambição de Porta, do Antônio Nóbrega, Ofertório, de Caetano Veloso, que canta toda a nossa realidade, Comunhão de Milton Nascimento. Então, assim, eu vejo que é preciso a gente, né, a nossa igreja, investir muito nas nossas crianças, né, para que a gente tenha na base esse cuidado com a nossa música, né? Eu percebo, como vocês falaram aí também, entendo que essas músicas são muito influenciadas das crianças. As crianças, hoje eu trabalho em escola, e eu vejo que as crianças é muito mais o eu, tudo eu, né? Nós não temos mais aquele companheirismo, isso tudo reflete no nosso dia a dia. E a nossa igreja, ela tem um papel fundamental, um papel social muito importante nesse quesito, né? E parabéns, né, mais uma vez ao Dom Pedro, a todos vocês que participaram, achei muito interessante, né, pela brilhante colocação. Muito obrigado. Eu queria só destacar o que o Jocel disse, né? Esse eu, esse eu mesmo, né?
A gente usa o eu quando eis-me aqui. Uma vez a pessoa me criticou: como é que você usou eis-me aqui, Senhor? É diferente de um texto que eu estou citando, é diferente de um texto bíblico que eu estou musicando, do que eu, meu amor, meu cheiro, meu eu, meu Deus, meu tudo, né? É diferente, né? Então, uma diferença muito grande do eu litúrgico, bíblico, do eu em si mesmado, né? Eu gostaria de destacar isso também, porque é importante. Alguma pergunta para o João Paulo, para a gente fechar a nossa noite? Dom Pedro, o Euri está pedindo a palavra. O Sim. Euri está aí, ó. Ah, tá. Não, eu só É o vou padre fazer... João Paulo que manda aí. Diga. Depois Pode falar, seu Euri, pode falar. Vou fazer uma sugestão, aí eu mando para o seu WhatsApp de mais um anexo, né? Mais um documento que é bem importante para a arquidiocese. Mas eu mando para o seu WhatsApp. Tá? Ok. Que é um outro direito que é Ok. interessante, tá bom? Ok, Mas eu obrigado. mando para o seu WhatsApp, tá bom? Obrigado, senhor Imar. Bom, com isso nós queremos agradecer a presença de todos nessa noite muito proveitosa. E quero informar que aqueles que desejarem receber um certificado de participação dessas 2 horas que passamos juntos, por favor, envie o e-mail para hinodojubileu@gmail.com com o seu nome completo e o seu CPF. E esse certificado será produzido e encaminhado para o seu e-mail. Então, lembre-se, hinodojubileu@gmail.com. Seu nome completo e seu CPF para você receber o certificado de participação desta noite. E o e-mail também, todos aqueles que se inscreveram nesta oficina por e-mail vão receber também o edital que nós acabamos de ler no seu e-mail. Se você não se inscreveu por e-mail e deseja receber o edital, mande também o e-mail, hinodojubileu@gmail.com, e você receberá o edital no seu e-mail. Mas ele já está disponível no site da Arquidiocese de Palmas. Compartilhe e divulgue, e boa composição a todos. E agora eu vou pedir para o Dom Pedro nos dar a bênção final. Eu tenho pena de terminar essa reunião, mas ó, que o relógio já andou, né? Obrigado, Marli, minha querida. Obrigado, João Walter, meu irmão. Cadê seu livro? Como é o nome do seu livro, João Paulo? Ou João Walter? Faça propaganda, viu? Liga seu microfone. Há 2 anos atrás, eu juntei alguns textos de congressos, encontros, até por sugestão de Dom Sérgio, lá de Manaus, e da equipe dele, e nós juntamos esses textos num livro que ficou com Quem tem medo de cantar na missa. Vale Com a pena o parente... adquirir. Quem tem medo de cantar na missa. Prefácio de Dom Pedro, viu? Na verdade, é um livro simples. A primeira parte situa a música litúrgica na história, então eu venho desde as influências da música hebraica, passando pelo canto gregoriano, os problemas estéticos com a música, quando a música começou a ficar mais ornamentada e atrapalhou o entendimento da letra no tempo da polifonia exacerbada, do policoralismo e tudo mais, e depois trazendo a importância do Concílio Vaticano II nessa conjuntura toda. A primeira parte é assim, é bem simples, é bem didático. Na segunda parte, na verdade, é só uma síntese da Instrução Geral do Missal Romano com alguns exemplos. Então, eu vou dizendo o que é que a Instrução Geral cita e dou exemplos e ligo com aquela história que eu falei na primeira parte. É um livro muito simples, na verdade, são textos mais didáticos mesmo, assim, bem acessíveis. A parte melhor do livro, a melhor parte do livro é o prefácio. O prefácio foi escrito por um grande amigo, Dom Pedro Brito. E essa parte é a que tem, assim, a parte mais profunda do livro. Então, ele não está mais, infelizmente, se esgotou a parte física, a tiragem física, mas eu estou disponibilizando ele em PDF, por enquanto. Então, quem precisar, quem quiser, entre em contato comigo e eu envio o PDF e a gente combina direitinho. Tá certo? Muito obrigado, Dom Pedro. Quem tem medo de cantar
na missa. Esse na aqui, ele é depois explicado, porque com aquela chave de Dom Alberto Becquois, é cantar a missa, e não na missa, né? Lá dentro a gente vai vendo. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom ter visto o Marli. Eu tenho muita saudade. Tá certo. Eurimar, muito obrigado também, viu? Cadê meu parceiro, Alisson? De São Luís de Montes Belo. Conhece? Eu não conheço ainda, mas eu vou conhecer. São Luís de Montes Belo, Goiás. Irmã Angélica, estou vendo. Padre João Paulo, o que mais? Alguma coisa mais? Podemos encerrar a bênção? Podemos, Dom Pedro. Pode nos dar a bênção. Vamos rezar o Pai Dom Pedro. Nosso. Alguém quer falar? O João Walter quer falar. Fala, João Walter. Diga, João Walter. Ah, eu senti falta só da palavra final de Marli. Desculpe lhe atrapalhar, não sei se... Sim, Marli, fala aí. Não, tudo bem, gente. Só dizer da minha alegria enorme de rever vocês, rever Dom Pedro, rever João Walter, ver o Euri, que eu já conhecia através da assessoria de música da CNBB, não é? A alegria enorme de estar com vocês, tá bom? Foi muito bom e espero que a gente se encontre, não é? Vamos fazer mais alguma coisa. Vamos fazer, né? Vamos. Vocês para vir aqui na festa de Palma, no Jubileu de Palma. Isso, Dom né? Pedro, é isso aí. Vamos Olha, nos juntar nessa festa. A vidente na novela O Outro Lado do Paraíso diz que o mundo vai se acabar, só vai ficar o Tocantins. Escutem bem, está na novela. E como é o nome dela? Fernanda Torre, né? Fernanda Montenegro, né? O mundo vai se acabar, está se acabando com a pandemia, só vai ficar o Tocantins. Então, venha para cá, senão vocês conhecer o Jalapão, conhecer as belezas nossas aqui, viu? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma santa e abençoada noite, quaresma também para todo mundo. Muito obrigado, viu? Participe conosco dessa festa. Vamos fazer um jubileu, que já começou o nosso jubileu com essa bela apresentação, que está gravada, né? Essa nossa live vai ficar também aí disponível para quem quiser ouvir depois. Obrigado, Dom Pedro. Tchau. Boa noite. Obrigado e boa noite a todos. Até breve. Boas composições. Boa noite.